Olá, sejam bem-vindos à aula 3. Para um melhor aprendizado, é indispensável a visualização das aulas 1 e 2 apresentadas anteriormente. Nessa aula, iremos efetuar o lançamento hidráulico automático dos pavimentos superior e térreo. Iremos estudar as configurações de indicações e exibição. Iremos efetuar vários exemplos de lançamento automático hidráulico da tubulação. Continuando de onde paramos da aula anterior, aqui está a coluna, estamos dentro do pavimento superior croquis hidráulico. Vamos efetuar um zoom próximo ao banheiro. Vamos na guia Operação Detalhe Isométrico. Vamos lançar o detalhe isométrico abrangindo todo o banheiro. Efetuamos o duplo clique sobre o detalhe isométrico já lançado e aqui está ele dentro do detalhe. O lançamento automático da tubulação ele é feito somente dentro do detalhe isométrico. O Key Builder ele efetua o lançamento da tubulação hidráulica de forma automática a partir de um esquema pré-definido. Após esse lançamento da tubulação, o programa vai definir as peças de utilização, registros, peças pendentes também, finalizando com o dimensionamento da tubulação. Este recurso implica em reduzir na ordem de 10 vezes o trabalho para lançamento da instalação hidráulica, em alguns casos possibilitando o relançamento de forma prática para escolher o melhor traçado. Para este banheiro, nós vamos escolher o esquema de água quente e água fria. Em água fria e água quente, nessa opção, eu devo escolher os materiais que eu vou usar na minha instalação, no meu banheiro. Seleciono PVC rígido soldável, seleciono CPVC Aquaterm, seleciono o ambiente, que é o banheiro, seleciono o tipo de misturador, se eu quero os registros orientados na vertical ou na horizontal, ou com opção monocomando. Para esse exemplo, eu vou escolher eles na horizontal. E aqui, esse filtro registro geral é para saber se eu quero filtrar todos os esquemas de lançamento apenas por registro alto, baixo ou sem nenhum registro. Nessa opção, eu vou clicar em todos. Seleciono o meu botão lançar, onde eu tenho as opções dos meus esquemas. Para este exemplo, eu vou usar um lavatório, um chuveiro na horizontal, um vaso com caixa acoplada e os registros gerais de água quente e água fria. Seleciono o perímetro onde essa minha tubulação vai passar. No caso, eu não preciso fechar esse perímetro para o lançamento hidráulico. Então, eu vou selecionar a partir da porta e não a porta, porque eu não quero tubulação passando por ali. E vou selecionar até o final do box. Neste momento, eu vou escolher o lado que eu quero que a minha tubulação passe, se é a esquerda ou se é a direita. Eu vou querer, para esse exemplo, a esquerda. Clico aqui e digito a distância, 5, neste exemplo. Agora, eu vou simplesmente efetuar o que a linha de comando está me pedindo. Posição, coluna água fria. Seleciona a coluna água fria. Posição, coluna água quente. Seleciona a coluna água quente. Registro de água fria. Registro de água fria. Seleciona o registro de água fria. Registro de água quente. Seleciona o local do registro de água quente. Lavatório. Lavatório. Chuveiro. E vaso com caixa acoplada. Observe que de forma dinâmica o programa lançou toda essa tubulação já no meu croquis. Este meu exemplo, ele ficou com os registros abaixo porque no meu filtro eu selecionei todos, mas eu não quero que seja por baixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um comando voltar, apagar todo esse meu elemento e vou querer por cima os registros, para que não fique abaixo no meu box e sim em cima aqui. Então, novamente, eu vou no comando lançar, seleciono lavatório, chuveiro, vaso com caixa e os dois registros. Seleciono o meu perímetro, seleciono o lado do meu perímetro novamente, seleciono as colunas, água fria, água quente, o registro frio, o registro quente, lavatório, o chuveiro e o vaso. Agora, pode ver que os registros vieram por cima e eu efetuei meu lançamento. Para uma melhor visualização, eu vou trocar a angulação do meu detalhe isométrico. Seleciono ele, vou na janela de propriedades, na opção detalhe
troco para 330. Efetuo um duplo clique novamente e aqui eu posso observar melhor este lançamento do meu banheiro. Observem que o programa encheu de triângulos vermelhos e amarelos. Esses triângulos, na verdade, são indicações de problemas. Que problemas seriam esses? Na guia Operações, botão triângulo, esses triângulos vermelhos e amarelo, eu seleciono todas as opções de configuração para ele. Toda hora que o croquis estiver me exibindo esses triângulos, eu tenho possíveis problemas ou de peça pendente, ou de diâmetro errado, ou de fluxo errado, ou problemas de pressões, ou problema até mesmo de dimensionamento. Neste caso aqui, se eu selecionar esse joelho, ele vai me dizer que a conexão está sem peça associada. Se eu vier, por exemplo, aqui, ele também está me dizendo que a peça está sem conexão associada. E no vermelho, ele está me dizendo que não tem fluxo, porque a gente não copiou as colunas ainda para o pavimento superior. O programa ele não tem mais os avisos de verificação, e sim ele tem os triângulos, onde indica ao usuário o problema diretamente no croquis, facilitando assim que o usuário não tenha que deixar de fazer alguma verificação para observar esse problema. Um outro ponto importante a ser discutido nessa aula é a exibição do croquis em planta baixa. Na guia Operações, nós temos a opção de exibição, que tem 3 opções: exibir em planta, exibir dentro do detalhe e exibir em ambas. Para este nosso projeto, eu vou colocar exibir em ambas para que a gente possa ver o nosso lançamento tanto do detalhe isométrico quanto tanto em planta baixa. Um outro ponto importante a discutir nessa aula sobre o lançamento automático é a definição de peça pendente. No primeiro momento em que você lança o primeiro banheiro, ou o primeiro lavatório, ou primeira área de serviço, o programa não define as peças pendentes automáticas. O segundo, o programa já passa a definir. Por quê? O programa precisa reconhecer quais são as peças que você inseriu no croquis para poder inserir de forma automática nos próximos lançamentos. Então, para este primeiro banheiro, nós iremos definir as peças pendentes. Vamos acessar a guia Operações, definir peças pendentes. As 2 primeiras opções eu vou passar porque são as colunas que a gente não efetuou a ligação ainda, e vou colocar o primeiro joelho na água fria. Passo, eu já não tenho mais o botão de atribuir, já é uma maneira mais dinâmica de atribuir a peça, e aqui ele já está me indicando o joelho porque eu já tinha inserido anteriormente. Para ficar mais fácil, eu vou em adotar todas as sugeridas, porque ele já me sugeriu, ele deixou em negrito o joelho, então eu já posso usar esse recurso. Observem que os triângulos vão saindo do croquis. A mesma coisa a gente vai fazer para o CPVC. Vamos escolher a curva, atribuir o primeiro, o segundo ele já está me sugerindo, vou utilizar o botão também adotar todas as sugeridas. Ficou ainda o T, ficou um triângulo de indicação me dizendo que eu tenho problema de pressão, no chuveiro também, se vocês observarem, porque ele só efetuou o dimensionamento deste banheiro e não levou em consideração ainda a edificação, porque ela não está pronta. Vamos terminar de definir essa peça como um T90. Ok, já saiu e já definimos todas as peças. As demais indicações de triângulos, nós iremos, ao decorrer do projeto, retirar elas. Vamos fechar o croquis agora. Nosso lançamento do banheiro está pronto. Vamos efetuar o lançamento aqui da cozinha e da área de serviço. Novamente, inserimos um detalhe isométrico. Para este lançamento, vocês vão observar que a gente já não vai mais precisar definir peças pendentes. Vamos ajustar a coluna. Vamos, na guia Lançamento, selecionar o esquema. Para este meu exemplo aqui, eu só tenho água fria. Vou escolher o material PVC rígido soldável. Vou escolher o ambiente área de serviço, porque eu vou fazer completo. Eu não vou lançar primeiro a cozinha e depois a área de serviço. No final da aula eu vou fazer um exemplo separado, mas para o nosso projetinho aqui, nós temos apenas a área de serviço completa. Vou efetuar o lançamento, escolher o esquema. O esquema é o tanque, a máquina de lavar, a pia e o registro. Vou selecionar um perímetro, novamente, onde eu quero que essa minha tubulação passe. Lembrando que sempre eu tenho que selecionar ou a coluna ou o ponto alimentador dentro desse meu perímetro hidráulico. Seleciono até aqui
efetuo um clique com o botão esquerdo do mouse para finalizar o perímetro. Agora vou selecionar a distância e vou colocar a posição da coluna. Agora o registro, como o programa já está me orientando. O registro. Agora o tanque, a máquina de lavar e a pia de cozinha. Observem que o programa já lançou todas as peças e tem menos triângulos amarelos, porque ele já reconheceu que a gente já tinha lançado o joelho, o T. Só faltou este T aqui, que está sem peça associada. Essas indicações acima são por falta de pressão também. Aqui essa indicação é porque não tem coluna lançada acima. Então vamos definir apenas esse T. Eu tenho que desabilitar o fluxo e ele está definido. Continuando, fechamos o detalhe e o lançamento do nosso pavimento superior está completo. Agora nós vamos voltar na janela de edificação. Com o botão direito, nós vamos copiar para o hidráulico. Vamos copiar para o térreo esse nosso lançamento. Seleciono só a opção térreo, croquis completo, dou um OK. Salvar, né? Ele vai me perguntar se eu quero salvar todas essas alterações. Vou no pavimento hidráulico e ele efetuou a cópia do lançamento como tinha feito para cima. Voltamos no hidráulico e observem que o programa já efetuou aqui a ligação das colunas. Para finalizar o nosso lançamento hoje, desse nosso projeto, nós vamos apenas copiar as colunas para o pavimento cobertura, as colunas hidráulicas. Então, eu venho na guia lançamento, copiar colunas, seleciono todas as 3 colunas que eu tenho do projeto hidráulico, dou um Enter, seleciono cobertura e dou um OK. Vou no pavimento hidráulico, as colunas já estão aqui também. Voltando ao pavimento superior, no croquis hidráulico, podemos observar que todo o lançamento foi feito, tem alguns triângulos que não foram resolvidos e o hidráulico a mesma coisa. Já copiamos as colunas por pavimento e cobertura e nas próximas aulas nós vamos tratar esses triângulos e finalizar o lançamento lá na cobertura. Agora, para dar uma continuidade, eu vou demonstrar mais exemplo do lançamento automático da tubulação hidráulica. Vou abrir um outro arquivo aqui, exemplos diferentes, e vou mostrar para vocês algumas opções que a gente tem no lançamento automático. Eu tenho a opção de lançar banheiros em série. Neste caso aqui, eu tenho 6 vasos, um lavatório e um chuveiro. Eu vou vir aqui, vou dar um zoom mais próximo, vou na guia lançamento, água fria, material PVC rígido soldável, banheiro, vou selecionar todos e vocês vão observar que eu não tenho 6 banheiros. Neste caso, o que tem que fazer? Eu vou acessar o cadastro, eu vou em esquemas de lançamento, hidráulico, água fria. Escolho um lavatório, um chuveiro, um vaso com caixa e um registro geral. Eu venho nesse meu esquema, copio, colo, ele está aqui embaixo, já mudou até de cor a indicação dele, e vou colocar 6 lavatórios. Dou um OK. Se vocês observarem, ele já está aqui, ó, com uma cor mais cinza, um pouco mais escura. Então, eu seleciono ele, eu vou selecionar o meu perímetro desse meu banheiro. Vou selecionar a distância que eu quero desse perímetro e a orientação. Eu vou selecionar a esquerda, vou dar um Enter. E agora eu vou lançar como a linha de comando está me pedindo. Coluna, registro, vou colocar o registro aqui, lavatório, chuveiro e os vasos. 1, 2, 3, 4, 5. E o 6º lá em cima. Observem que ele me lançou também de forma automática esses chuveiros em série. Vamos fechar esse detalhe e vamos efetuar um lançamento com um registro monocomando, por exemplo. Vou em esquema água quente, água fria. Vou escolher o material PVC rígido soldável. Vou escolher água quente, CPVC Aquaterm. Vou escolher monocomando. Seleciono lavatório, chuveiro monocomando, vaso com caixa, registro de água quente e água fria. Seleciono o perímetro novamente, como fizemos para os demais exemplos. Escolho o lado de deslocamento, 5.
e vou fazendo o que a linha de comando me pede. Água quente, água fria, registro de água quente e de água fria, lavatório, monocomando e vaso. Observem que ele só vai me atribuir um registro apenas, como monocomando. Um outro exemplo que a gente tem é o da área de serviço com a cozinha. É o mesmo exemplo que a gente fez, só que no entanto separado, que também é bem comum acontecer. Ah, mas eu não vou sempre ter coluna, eu vou ter que emendar os lançamentos. Como que isso funciona? Então aqui eu venho, escolho água fria, o material PVC rígido soldável, escolho primeiro a cozinha, vou lançar a cozinha, pia com registro geral. Seleciono o perímetro até a pia, o lado de deslocamento 5 e seleciono a coluna. Coluna selecionada, ele está me dizendo para eu escolher o registro. Pia. Lançamos aqui a tubulação com a pia e o registro. Agora eu quero continuar a partir deste ponto aqui. Vou emendar os lançamentos, que é bem comum nos projetos. Vou vir aqui, vou escolher área de serviço, vou escolher máquina de lavar, tanque e o registro também para fechar a minha área de serviço. Só que eu vou escolher um registro por baixo, para que não fique atrapalhando aqui, eu tendo dois registros altos. O registro baixo, vou selecionar o meu perímetro a partir do tanque, só que eu tenho que passar o meu ponto alimentador. Então, eu vou mais ou menos até o final da pia. Clico com o botão direito do mouse, escolho o lado do meu perímetro e agora ele vai me dizer posição da coluna ou referência. A minha referência aqui é esse joelho. Então, seleciono esse joelho. Agora, ele está me dizendo posição do registro. Seleciono o registro, máquina de lavar e tanque. Observem que ele lançou e emendou já essa tubulação nossa aqui. O lançamento automático da tubulação, ele tem uma infinidade de opções. Nessa aula, a gente tentou demonstrar para vocês os principais, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem postar. Ah, pode fazer um exemplo assim, com 5 ou 6 chuveiros. Qualquer dúvida pode efetuar um post que a gente pode estar esclarecendo melhor. Na próxima aula, nós iremos efetuar o lançamento da tubulação sanitária do nosso projeto. Vou abrir ele aqui novamente. Iremos também efetuar alguns exemplos diferentes do nosso projeto, como fizemos para o hidráulico. E iremos também copiar o lançamento para os demais pavimentos. Qualquer dúvida sobre a aula 3, faça um comentário no post abaixo. Agradeço a atenção e conto com a participação de todos vocês.